embora. 2, 3. Camisa verde claro, calça Saint-Tropez e combinando com... Na realidade o Simonal ele é parte integrante da minha infância, porque a minha mãe era fã de Simonal. Ela tinha vários discos dele. Eu acho que isso tem muito a ver com a negritude mesmo. Minha mãe também era negra e os dois ícones musicais que ela curtia muito naquela época era Simonal e era Stevie Wonder. Então ela tinha bastante discos dos dois. Então na minha casa o Simonal sempre foi uma pessoa muito presente, o tipo de música que ele fazia, porque eu escutava muito. A minha mãe escutava bastante. Por isso ela sempre fez parte da minha infância. Eu acho interessante porque depois que eu fui crescendo mais um pouco, eu percebi que eu era um caso raro. Você não encontrava Simonal na vida das outras pessoas, né? Você não via, as pessoas não conheciam. E eu não entendia por quê. Porque quando eu tocava as músicas, quando a minha mãe colocava os discos para tocar, as pessoas adoravam, as pessoas pediam os discos emprestados, as pessoas queriam que ela colocasse devagar cada trecho da música para poder pegar as letras. Entre o grupo com quem a minha mãe se relacionava naquela época, ele era muito popular por causa dela. Porque é ela que continuava trazendo Simonal na vida de todo mundo. Como todo cometa, Simonal brilhou. Ele seguiu impressionando a todos que o conheceram com seu jeito divertido e inovador de interagir com o público. Por favor, não deem sol sustenido. É sol natural. Quando ele chegou na minha vida, quando eu era criança, pequeno, eu escutava muito. E como eu falei, a gente só escutava isso em casa. Na realidade, naquele período da minha infância, ele já estava sumido. E ele estava por aí. Eu cheguei até a pensar durante o período que ele já tinha morrido, porque ninguém falava nele, não se falava sobre ele, mas não. Ele ainda estava vivo. Só que eu não entendia por que ele tinha deixado de fazer sucesso. As músicas dele continuavam fortes, as pessoas continuavam gostando das músicas que ele fazia. Eu não entendia por que ele não lançava mais discos, mas também era uma coisa que ninguém explicava. Eu era criança, né? Então aquilo, as coisas que envolviam ele, todos os problemas que acabou fazendo com que ele saísse da mídia, não era uma coisa que era transmitida para mim. Eu só ficava com a música mesmo. Eu só fui descobrir as coisas envolvendo Simonal, os problemas e por que ele acabou deixando de aparecer na mídia bem mais tarde. Eu já estava na adolescência. Foi quando minha mãe já tinha morrido, então ela também já era uma pessoa presente na minha vida. Apesar da música de Simonal continuar presente, continuava gostando de Simonal. E eventualmente, muito raro, tocava, por exemplo, uma música dele no rádio. Em geral, a música que tocava era Samarina. E a música era linda, eu também gostava da música. E de novo perguntava, por que ele não faz mais sucesso? Sempre colocava a música assim, grandes sucessos do passado. E você nunca via mais nada dele. Se reportar a época de Wilson Simonal me traz muita tristeza. Eu me pergunto se ele fosse louro, de olhos azuis, aquela liderança que ele foi, aquele símbolo negro, com seu corpo, com a sua forma de cantar, com a leveza com que ele mobilizava um público do Maracanã. Há uma história muito linda dele, que Sérgio Mendes vem dos Estados Unidos, era a grande atração e ele era o esquenta. Ele roubou a cena. Ele mobilizou todo o Maracanã por causa disso. E por ser período da ditadura, alguém levianamente levantou que ele estava a serviço dos movimentos revolucionários e ele ganha a culpa de todos os erros da classe artística, se é que houve algum erro naquele momento, e foi crucificado em vida. Por que eu digo que foi crucificado em vida? Ele foi apagado, anulado, tornou-se alcoólatra e todo mundo esqueceu. Foi preciso que momentos de ativistas daquele momento recupere a verdadeira história e os seus filhos também. Com muita tristeza, que ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui para saber da importância do reconhecimento, da leviandade e a falta de cuidado com a coisa pública e com a questão prisional. Até hoje, no nosso país, negro, cabelo natural e que assuma a sua negritude é o primeiro suspeito de todos os delitos. E neste momento que nós estamos vivendo uma vergonha nacional, eu quero muito para o Wilson Simonal.
Cara, isso é difícil de poder dizer qual foi a primeira, porque como eu falei, isso estava sempre presente na minha infância. Então tem determinadas músicas que foram muito marcantes, que eu gostava. Minha mãe gostava dos discos, mas no meu ponto de vista de coisas que eu gostava, eu acabei gostando de algumas específicas. Tinham coisas que tinham muito a ver com a infância, por exemplo. Simonal, ele fez... Eu fui no Tororó, por exemplo, pra mim não era uma cantiga de roda, era uma música do Simonal. O Simonal gravou essa música e eu conheci através dele. Na Calha do Cajueiro, por exemplo, uma canção que fala sobre o ponto de vista de uma criança, que é uma criança que quer subir no pé do cajueiro e a mãe não deixa porque é perigoso, e ele fica dizendo que vai falar pro pai para poder deixar ele subir. Ele tinha algumas músicas que tinham um toque muito infantil que me tocavam muito porque eu era criança. Se você for pegar por uma música assim, que bate fundo, gosto muito do tributo a Martin Luther King. Eu compus uma música de parceria com meu amigo Ronaldo Bosco e intitulei Tributo a Martin Luther King. Martin Luther King é um negro norte-americano. O mérito maior de Martin Luther King é lutar cada vez mais pela igualdade dos direitos das raças. Essa música, eu peço permissão a vocês, porque eu dediquei ao meu filho, esperando que no futuro ele não encontre nunca aqueles problemas que eu encontrei e tenho às vezes encontrado, apesar de me chamar Wilson Simonal de Castro. Ele grava, porque justamente ele fala sobre esse lance do movimento dele. De certa forma, a própria música, o próprio Simonal, muito do que aconteceu com ele também se deve ao fato de ser negro. Ele também sofreu boa parte do preconceito por causa disso. Era meio complicado na época, né? Boa parte das pessoas aceitarem que alguém como ele tivesse conseguido tanto sucesso. Tanto sucesso. Era realmente muito complicado. E quando surgiu essa possibilidade de associarem ele a uma coisa ruim, como foi o fato de ele estar dedurando os amigos dele, aí as pessoas caíram mesmo na pedra. E o tributo a Martin Luther King tem um trecho que fala quando o negro se for, outro negro virá. Porque na realidade não importa você tirar as pessoas, o movimento continua, ou seja, a importância, mesmo independente disso. Ele mesmo fala da canção também que o fato de você cantar uma canção também é uma forma de luta. Isso é uma coisa que é muito importante também. Isso é uma coisa que me toca até hoje. E a música que mais marcou do Wilson Simonal, de tudo nele marcou, foi a música que fala: sim, sou negro de cor, meu irmãozinho, minha cor, o que eu te peço é luta sim, luta mais, que a luta está no fim. Está no fim. Cada negro que for, mais um negro virá para lutar com sangue ou não, com uma canção, também sem luta, irmão, ouvi minha voz. E a gente tem sempre a sensação que a luta está no fim e vem um grupo de jovens que renasce e busca essa história. Então ela não vai acabar. O planeta Terra é dos seres humanos. Então, através da música do Simonal, através do resgate de tudo que ele passou, nós queremos uma terra para os humanos. E não importa qual é a cor, qual é a religião, qual é o momento. E neste momento de tanta intolerância, de tanta xenofobia, racismo, ele é um símbolo. O seu gingá, a sua negritude, a sua forma de cantar e de mexer com o público, mexeu muito comigo, porque eu fui dançarina de salão, gafieirista, e mexe com toda essa história de mexer com o corpo. Eu não sei falar sem me movimentar, e eu lembro muito disso tudo dele. Então vamos lá, até porque eu nem falei sobre a música, né? É interessante. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Em fevereiro, tem carnaval, tem Cristo no violão. Sou Flamengo, tem uma nega chamada Teresa. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza.
carnaval, tem carnaval, tem um fusca e um violão. Sou Flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Então, eu quero parabenizar a vocês, estudantes, a Estácio, de trazer à luz uma história que possa movimentar muitas pessoas. Eu quero muito mais do que aplausos para o Wilson Simonal. Eu quero vitória, reconhecimento e liberdade para todas as pessoas injustas que foram apagadas na história do Brasil. Obrigado pela sua participação. Muito legal. Eu quero um certificado assinado por vocês. Eu quero, vão criar, vão fazer. Meu amor, obrigada, muito obrigada. Foi realmente